Fala, nação celeste! Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal Cruzeiro Nostalgia. Eu sou Gilmar Júnior e bora trazer aqui para vocês algumas informações destas últimas horas, legal? Algumas informações aí, inclusive, que impactará no jogo que recolocará o Cruzeiro novamente na temporada, no caso, a partida contra o RT no próximo domingo. Você já deve ter percebido do que se trata só pelo título e só pela thumbnail, beleza? Tem outras duas informações que eu quero trazer aqui, mas antes eu já peço para você fazer o quê? Se inscreva no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, e deixe o like, porque é muito legal esse feedback que vocês, nos passam aqui, curtindo ou não o nosso conteúdo. Bom, sem mais enrolação, bora então trazer essas três informações bem fresquinhas aqui para vocês. Começando justamente por essa informação do jogo, do confronto contra a URT neste próximo domingo. Ontem à noite, a Federação Mineira de Futebol emitiu uma nota, pessoal, simplesmente mudando o horário da partida a 5, 6 dias do confronto. Enfim, não vai impactar tanto, para a torcida, já que não terá público, obviamente você já sabe o motivo, mas vai dar uma impactada aí, tanto para o Cruzeiro, como também para a URT, no aspecto de preparação para o confronto, para o jogo. Então, antes, o confronto, pessoal, estava marcado para as 16 horas e 30 minutos, e agora o confronto será naquele horário da macarronada, às 11 horas da manhã. Você que já está preparando o almoço já vai poder estar curtindo o Cruzeirão cabuloso novamente. Então não esquecem de anotar aí na agenda de vocês, hein? A partir das 11 horas da manhã, no estádio do Mineirão, Cruzeiro e URT entram em campo aí nesta retomada para o Campeonato Mineiro. É a 10ª rodada, pessoal. Daniel Guedes, é isso mesmo. Bom, ontem à noite também, o portal do Globoesporte.com trouxe a informação de que Daniel Guedes, esse é o nome para fechar o plantel do Cruzeiro para a Série B. Já tem uma proposta na mão do Daniel Guedes, isso vocês já sabem de cor e salteado. Todavia, o Cruzeiro espera uma resposta, pessoal, até o final desta semana. Ou seja, não vai fazer, por exemplo, igual o Dodô. Lembra? Lá no início do ano, principalmente ali em fevereiro, março, foi jogada uma proposta na mão do Dodô. O Cruzeiro ficou esperando, até que percebeu que, na verdade, o que o Dodô queria era uma visibilidade para, quem sabe, se transferir para algum outro clube, Valorizar o jogador. Quando o Cruzeiro procura por algum atleta, aquele cara, ele se valoriza. E aí, no caso, para o Dodô, acabou não servindo de nada, ele ainda está desempregado, não surgiu nenhuma proposta de nenhum outro clube, e a mesma coisa está acontecendo com o Daniel Guedes. Então, já temos um prazo final. É o seguinte, cara, já tem a proposta de empréstimo, o Santos idem, quer que o cara jogue no Cruzeiro, quer vir para o Maior de Minas, você tem até domingo para dar a resposta. Beleza? Acho que tá certo a diretoria de pensar dessa forma, porque não dá pra gente ficar esperando um jogador, não importa o nível dele, ficar ali avaliando proposta. Digamos que ele estava preso com a FIFA, certo? Ele estava com uma punição para ser chancelada e foi chancelada com 8 meses. Ele já cumpriu 10, então consequentemente já está mais do que apto para voltar a jogar bola. E o Cruzeiro, mesmo quando ele estava com essa punição por vir, quando ele já sabia que o Daniel Guedes seria punido pela FIFA, foi o único clube que foi lá e chegou no jogador, trocou uma ideia, fez uma proposta, mesmo sem saber o que viria pela frente. Então, Daniel Guedes, vem para o Maior de Minas, mas sem mais enrolação, até domingo você tem que dar essa resposta para a diretoria do Cruzeiro, e aí, consequentemente, ele dando sim, pessoal, fechamos praticamente o elenco para a Série B. Claro, surgindo alguma ocasião, alguma contratação ali ocasional, alguma situação favorável, é óbvio que o Cruzeiro vai analisar e quem sabe até trará algum outro atleta, principalmente para o setor ofensivo. E para finalizar, pessoal, este assunto agora no qual eu trarei para vocês, ele foi simplesmente assim, alavancado por 2 vezes. Vocês vão se lembrar, o Sérgio Santos Rodrigues, na sua última live, chegou a comentar de que pediu a reativação do contrato com o Fred, alegando que, bom, se o Cruzeiro, está sendo sancionado na justiça, no caso o Fred alegando que o Cruzeiro deve ali cerca de 70 milhões ao jogador, e isso o Cruzeiro já teria que arcar, mesmo se o Fred estivesse no Cruzeiro, ou seja, o valor que o Cruzeiro deve ao Fred, segundo o que o próprio está pedindo na justiça, é o mesmo que se ele estivesse jogando no Cruzeiro. Então, já que é para pagar esse valor,
que ele venha para o Cruzeiro. Mesmo que ele não jogue, ele vai ficar parado, o Cruzeiro vai ter que pagar esses 70 milhões. Caso a justiça veja que essa é a forma correta de se tratar esse assunto, bom, que o Cruzeiro pague então com ele cumprindo o seu contrato. Vale lembrar que ele foi na justiça pedir a rescisão do contrato unilateral para assim ficar livre no mercado e poder assinar com algum outro clube. Foi justamente o que aconteceu e ele acabou aí indo para o Fluminense. Então, rapaziada, em outras palavras, já que ele foi mimado quando ele saiu, já que, né, o que se sabe é que não teve muita conversa com o Fred, ele queria porque queria sair. E todos sabem, né, o sonho dele era voltar ao Fluminense. Agora o Cruzeiro tá fazendo a mesma coisa. É a birra, né, a chamada birra. E, na verdade, a birra com quem conhece judicialmente sobre contrato. Sérgio Santos Rodrigues, vocês sabem, é advogado. E aí ontem à noite o Fred respondeu justamente esse pedido do Cruzeiro na justiça, de reativação do contrato com o atacante. E basicamente no seu comunicado, né, nas suas redes sociais, ele afirma que basicamente o presidente do Cruzeiro está transferindo a responsabilidade que é do clube para o jogador e abre aspas para ele, pessoal, rescisão indireta foi o único caminho que restou. Bom, basicamente o comunicado dele gira em torno deste discurso. Aí, olha que legal. Bom, quando o Super Esportes, o jornal aqui de Minas Gerais, viu esta informação, o que foi fazer? Também ouvir o outro lado da história. Não é o Sérgio Santos Rodrigues, porque na época, quem estava à frente do Cruzeiro era o conselho gestor. Então, parabéns ao Super Esportes, que foi procurar o Saulo Frois. Olha só que interessante, pessoal, a resposta do Saulo Frois. Eu não vou trazer aqui toda a resposta dele, mas alguns trechos que molda bastante, né, esses dois lados da história. Abre aspas. Essa é a versão dele. Agora vamos para a nossa versão, que é a verdadeira. Realmente houve essa reunião para ser, mas as condições que ele e o procurador propuseram fugiram totalmente a uma proposta de um acordo com interesses mútuos. Como todos sabem, era um contrato fora de qualquer realidade e que todos já comentavam. É um absurdo. E aí, em um outro trecho, ele cita o seguinte: o atacante não quis dar nenhum centavo de desconto no acordo que a gente estava propondo. Ou seja, basicamente, o Fred, pessoal, ele chutou a parede, chutou a porta, deu um murro na mesa, a grosso modo falando, para sair do Cruzeiro. Não abriu mão de nada, porque era o que ele queria. Ele queria fazer valer o contrato, sabendo que o Cruzeiro não tinha e não tem condições para fazer valer esse contrato, para conseguir a rescisão e, consequentemente, ficar livre no mercado e ir para o Fluminense. Só que olha só que interessante, informação no Samuel Venâncio de ontem. O Cruzeiro, segundo o próprio, não ficou devendo 3 meses de salários para o Fred, para o cara, né, consequentemente, conseguir aquela liberação que pela Lei Pelé o jogador consegue, e pela lei trabalhista também, quando um clube ou uma instituição fica esse determinado tempo, né, esses 90 dias, sem pagar o jogador, principalmente na CLT, que conta muito. Não houve esses 90 dias. Então, pessoal, olha, a chance do Fred voltar é muito grande. Ele show ontem, trouxe essa nota, o Saulo Frois já respondeu com a nossa versão, que é a verdadeira segundo o próprio, e agora é esperar aí para ver cenas dos próximos capítulos. Olha, a chance do Fred voltar e ficar encostado é muito grande. Talvez ali dê uma maquiada, mas eu acho que a chance dele voltar e a gente ver algo épico, que é um jogador desse tamanho, encostado, digamos assim, né? Até se eu fosse o presidente junto com o Anderson, até relacionaria o Fred caso ele voltasse. Mas ele não sairia do banco em nenhum momento. Porque, pessoal, é uma baita sacanagem, né? O cara, ele vivenciou o pior momento do clube, sabe da situação financeira e simplesmente não tem um mínimo de empatia pela situação, pelo clube. E por tudo que a gente já sabe que aconteceu, pelo que o Saulo Frois mencionou, realmente foi uma covardia com o clube totalmente desamparado. Naquele momento, principalmente, era o momento onde o conselho gestor assumiu e a bucha estava daquele tamanho. Mas é isso, pessoal. Comentem aí sobre a alteração do horário do Campeonato Mineiro, né, nesse jogo de retomada da competição. Também sobre a questão do Daniel Guedes. Vocês acham que o Cruzeiro pode esperar um pouquinho mais o cara responder? Ou é isso mesmo? Tem até domingo, ou é domingo, ou é domingo? E também sobre o caso Fred.
Beleza? Espero que vocês tenham curtido o conteúdo. Agradeço demais a companhia de vocês até esse momento. Fiquem com Deus. Até a próxima. Eu fui. Tchau!